Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre diariamente, de fontes fidedignas, a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana. É a liturgia diária, oficial. Os textos dos tratados bíblicos, né, são retirados da Bíblia. A Igreja passa esses textos nas liturgias diariamente. Eu faço isso para ajudar os presidentes de celebrações e também para evangelizar, seguir o que Jesus disse: ide pelo mundo e evangelizar, e de graça recebeste, e deem também de graça. Dê um like, compartilhe, para nós aumentarmos nossa rede de amizade e também facilitar a vida das pessoas para que elas possam ser salvas, aquelas que não conhecem a Deus. Inscrevam-se. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. YouTube, com mais de 9.700 vídeos diversos para meus seguidores, usem com responsabilidade. Blog, Instagram e Facebook. Liturgia referente ao dia 22 de março de 2024, sexta-feira, quinta semana da quaresma, ano B, a cor é roxa, como estou simbolizando aqui. Temos a missa própria com prefácio da quaresma. Vamos às informações do site Nova Aliança. Antífona da entrada. Tende piedade, estou sofrendo. Libertai-me do inimigo e do opressor. Não serei confundido, Senhor, porque vós invoquei. Vos invoquei. É o Salmo 30, versículos 10, 16 e 18. Coleta. Colete suas preces, suas ansiedades, seus pedidos, seus agradecimentos. Coloque nas mãos de Deus. Rezemos. Deus de misericórdia, que concedeis neste tempo a vossa igreja imitar piedosamente a bem-aventurada Virgem Maria na contemplação da paixão de Cristo. Fazei que pela intercessão da mesma Virgem sigamos cada vez mais firmemente o vosso Filho unigênito e alcancemos um dia a plenitude da tua graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 20, versículos do 10 ao 13. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia, que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, ao Salmo 18, versículos do 2º ao 3º A, 3º B ao 4º, 5º ao 6º, 7º refrão, versículo 7º. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Repitamos. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força, minha rocha, meu refúgio e Salvador. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Sois meu escudo e proteção, em vós espero, invocarei o meu Senhor, a ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo.
Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ondas da morte me envolveram totalmente, e as torrentes da maldade me aterraram. Os laços do abismo me amarraram, e a própria morte me prendeu em suas redes. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e elevei o meu clamor para o meu Deus. De seu templo Ele escutou a minha voz, e chegou a seus ouvidos o meu grito. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e Ele escutou a minha voz. Vamos aclamar o Santo Evangelho e depois proclamá-lo. Primeiro, vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. O Evangelho escrito por São João, capítulo 10, versículos do 31 ao 42. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus, glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus, glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus, glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Se alguém me quer seguir, que venha atrás de mim, e onde eu estiver, ali estará meu servo. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus, glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei: eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuraram prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Vamos à reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016. À medida que se aproxima a paixão e morte de Jesus, seus adversários parecem furiosos, cada vez mais. Com pedras nas mãos, anseiam por acabar com ele como se fosse um malfeitor extremamente perigoso. Jesus, no entanto, de modo sereno e soberano, segue explicando que o Pai o santificou e enviou ao mundo. Ele realiza as obras que o Pai lhe mandou fazer. Que acreditem ao menos nessas obras e compreenderão a íntima união entre ele e o Pai eterno. Terreno impenetrável é o coração dos dirigentes, que mais uma vez tentam prender Jesus. Afastando-se de Jerusalém, ele volta ao lugar onde iniciou a missão, exatamente onde João costumava batizar. E aí, ao contrário das autoridades, o povo
acolhe Jesus e se dispõe a fazer parte do seu rebanho. Mais uma reflexão do Evangelho de João 10, versículos de 31 a 42, agora do livro Palavra e Vida 2013. O confronto está chegando a níveis elevados. O confronto está chegando a níveis elevados. Os judeus agarram pedras para lançá-las sobre Jesus, porque Jesus diz que é Filho de Deus. A ruptura com a imagem tradicional de Deus é tão forte que quebra de tal forma o conhecimento que as pessoas têm como o de uma ameaça para o seu mundo. A ideia de um Deus que se aproxima dos homens e nos torna irmãos destrói as classes sociais e ameaça, acima de tudo, os de cima. É melhor matar o mensageiro do que aceitar suas novas ideias. Esse será o sacrifício que aplaca a Deus e permite à sociedade humana continuar como sempre foi. Agora a reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Vós sois deuses, João capítulo 10, versículos de 31 a 42. Vamos ver o que diz Santini. Os judeus manifestam a intenção de apedrejar Jesus de Nazaré sob a acusação de blasfêmia, crime castigado com a lapidação, a morte, conforme o livro do Levítico 24, versículo 14. Esta reação de violência ocorre quando Jesus deixa entender que é o Filho de Deus, igualando-se ao Pai eterno. Sem se abalar, Jesus recorda a seus acusadores uma passagem do livro dos Salmos, capítulo 81, versículo 6, onde o salmista afirma: vós sois deuses. Frase que Jesus aplica àqueles que são instruídos pela palavra de Deus. Como pano de fundo, o fato de que toda a humanidade é vocacionada a uma profunda intimidade e comunhão com Deus, autêntico processo de progressiva divinização. Olha só que curioso. E é curioso lembrar que o pecado original brota da pretensão de ser como deuses. Gênesis 3, versículo 5. Mal sabiam os primeiros pais, no amanhecer de sua inocência, que era este o desígnio do Criador. E eles não precisavam usurpar aquilo que seria um presente, um dom da graça. Contemplando o Natal e a encarnação do Verbo, Isabelle Rivière comenta o mesmo aspecto, dizendo: esta esperança de viver para sempre como Deus, de viver a própria vida de Deus, é legítima e boa, e mesmo louvável, pois o mesmo Deus em pessoa vem realizá-la. O pequeno menino Jesus nos traz outro esclarecimento, que é um novo alívio para a nossa alma. Afinal de contas, o homem não fez mal ao desejar tornar-se como Deus, pois fora para isso mesmo que ele o tinha criado. Seu pecado não estava no desejo em si, que é o próprio desejo de Deus, nos dois sentidos da expressão. Ao mesmo tempo, o desejo que o homem tem de Deus e o desejo que Deus tem do homem, ser desejado por ele, com o amor da criatura respondendo ao amor do Criador, ou seja, o amor perfeito. A falta de Adão, o pecado, continua a autora, foi querer ter acesso a Deus fora de Deus e antes da hora fixada por Deus. Os padres da igreja primitiva intuíram essa intenção divina, que era a divinização do humano, meditando sobre a Eucaristia, quando Deus se faz pão para nos alimentar. São Cirilo de Jerusalém classifica o cristão que comunga como concorpóreo, síssomos, consanguíneo, sinaimos, do Filho de Deus. Concorpóreo, consanguíneo do Filho de Deus. Infelizmente, aqui e ali sobrevive uma insistência em contrapor o divino e o humano, como se nós fôssemos uns batráquios incapazes de chegar às estrelas. A crescente intimidade com Jesus deve nos divinizar. É um Jesus plenamente humano, carne e osso, cansaço e suor, dores e lágrimas, que nós devemos imitar. E isto é possível. Em um livro admirável, Todo Entusiasmo, Jesus Urteaga diz:
Todos os homens podem atingir a perfeição. Não há ocupação humana em que não possamos nos santificar. Nem o teatro, nem o cinema, nem a arte, nem a imprensa, nem a advocacia podem ser excluídos dos caminhos que levam à santidade. O livro O Valor Divino do Humano, página 70. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Agora sois luz no Senhor. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 8. Vamos agora aos santos do dia, 22 de março. Santo do dia 22 de março, São Basílio de Ancira, presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Presbítero é sinônimo de padre e sacerdote. E mártir, faleceu no ano 362. Basílio de Ancira, durante o reinado de Constâncio, resistiu contra os arianos e no tempo do imperador Juliano foi torturado até a morte na atual Ankara, Turquia. Santa do dia 22 de março, Santa Lia ou Santa Leia, viúva do ano 383. Foi dama romana cujas virtudes foram elogiadas por São Jerônimo. Então é Santa Lia no Novo Testamento, porque tem uma Lia também do Antigo Testamento, que foi esposa de Jacó, se não me engano. Vamos agora a outro santo. Santo do dia 22 de março, São Bem-vindo Scottivoli. Foi bispo e faleceu em 1282. Bem-vindo era franciscano, coetâneo de São Boaventura. Foi nomeado bispo de Osimo, na Itália, pelo Papa Urbano IV. Santo do dia 22 de março, São Nicolau Owen, mártir, faleceu em 1606. Durante as perseguições na Inglaterra, dedicou-se à construção de esconderijos para os católicos. São Nicolau Owen ingressou como irmão converso na Companhia de Jesus. Foi encarcerado, cruelmente torturado e morto no reinado de Jaime I. Santo do dia 22 de março, Beato Francisco Chartier. Foi presbítero, que é sinônimo de padre e sacerdote. Foi mártir também. Francisco Chartier morreu em 1794. Morreu decapitado em Angers durante a Revolução Francesa. Santos do dia 22 de março, Beatos Mariano Gorecki e Bronisław Komorowski. Foram sacerdotes e mártires, faleceram em 1940. Durante a ocupação da Polônia pelas tropas nazistas, foram fuzilados no campo de concentração de Stutthof. Santo do dia 22 de março, Beato Clemente Augusto Graf von Galen. Bispo, faleceu em 1946. Como bispo de Münster, na Itália, Münster, eu acho, a pronúncia é essa, como bispo de Münster, na Alemanha. Bispo de Münster, na Alemanha. Refletiu diante do povo e do clero a imagem evangélica do bom pastor. Beato Clemente Augusto Graf von Galen lutou abertamente contra os erros do nacional-socialismo, o nazismo, e contra a violação dos direitos do homem da igreja. Pela sua coragem foi chamado de o Leão de Münster. Também são santos deste dia 22 de março, Santo Otaviano e São Deográcias. Segundo o martirológio romano, em Cartago, na atual Tunísia, São Deográcias, bispo, resgatou muitos cativos levados da cidade de Roma pelos vândalos, abrigando-os em duas amplas basílicas preparadas com pequenos leitos e esteiras. Deográcias faleceu entre 457, ano 457 ou 458. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, e são muitas,
ele já respondeu as minhas dúvidas algumas vezes. Ele fala que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. Quando você suplica algo, pode receber um não. Como o pai da terra, às vezes dá um não para o filho. E ele só quer o bem do filho. Ainda mais quando nós nos referimos ao divino Pai eterno, ao Pai das misericórdias, conforme diz o apóstolo São Paulo. Nosso Pai celestial só quer o nosso bem, a nossa salvação. E agora do aramaico eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Quem crer que Jesus é Deus, o Deus do amor infinito que humanou-se, morreu na cruz por nós, ressuscitou e subiu ao céu, onde está à direita do Pai Celestial nos aguardando, quem acreditar e for batizado, viverá por todos os séculos dos séculos com Ele, com Jesus, com Deus Pai, com Deus Espírito Santo, com todos os salvos, com todos os santos, com todos os anjos de Deus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco.